Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje de vídeo opinião do canal Nierus Tech, a gente vai falar um pouquinho aí mais sobre esse assunto que eu tenho abordado no canal já no Nierus Tech, que é sobre o Windows 11, porque vocês sabem, eu soltei um vídeo recente aí onde a Microsoft comunicou oficialmente que o Windows 10, da forma como ele está, e eu estou falando dessa forma, vocês já vão entender por quê, ele foi descontinuado pela Microsoft. A última grande atualização assim de pacotes que ele vai ter é agora em junho e julho, e depois não terá mais, só atualizações de patches de segurança até 2025, ou seja, ele não vai receber mais o suporte que ele tinha antes, tá? Mas bem na verdade, pessoal, eu estava aqui dando uma analisada e vamos falar um pouquinho sobre o Windows 11, porque recentemente foi descoberto aí na internet uma versão pré-beta do Windows 11, que nada mais era que o Windows 10 melhorado, sem requisitos, sem exigência de requisitos, como o Windows 11 finalizado, comercializado hoje em dia exige. O que acontece? Na verdade, pessoal, quando a Microsoft ela desenvolve uma nova versão do Windows, a vida inteira foi assim desde o Windows 95. A exceção do Windows 95, que foi um novo Windows totalmente diferente do Windows 3.11. Para quem usou o Windows 3X, 3.1, 3.11, era outro sistema, era outro método de inicialização, era outra plataforma. Quando a Microsoft lançou o Windows 95, ela lançou uma nova tecnologia de sistema operacional, um novo conceito, uma nova espinha dorsal que serve de base para o Windows até hoje. A verdade é essa. O Windows tal qual a gente foi apresentado ao mundo no Windows 95, ele segue até hoje a mesma espinha dorsal, com melhorias. É igual, por exemplo, até algum tempo atrás, vou falar aqui de carro que eu gosto. A General Motors, a Chevrolet, sou da marca Chevrolet, ela utilizava até bem pouco tempo em muitos dos seus carros atuais o mesmo motor do Monza, daquele Monza lá dos anos 80, que era uma versão do Opel Ascona e tal. Ela usava a mesma base até bem pouco tempo, com melhorias, com um sistema de injeção melhorado, com melhorias no cabeçote, com melhorias numa série de coisas, óbvio, não é o mesmo motor em si na Ipsilitz, mas é a mesma base do motor do Monza. A Microsoft faz isso, ela usa a mesma base, com melhorias, né? Então, e a prova cabal de que o Windows 95 era um Windows completamente novo, feito do zero, não tem nada a ver com o Windows anterior a ele, é que o Windows finalizado para o público final ainda assim apresentava muito problema. O Windows apresentado para o público final tinha seríssimos problemas de compatibilidade com a arquitetura 16X do Windows, a anterior 16X, ou 16X do Windows 3X, Windows 3.1, Windows 3.11 e tal. Programas não rodavam no Windows 95, travavam, davam muito problema, porque era um Windows completamente diferente, né? Completamente diferente. Então, pessoal, o que acontece? A Microsoft utiliza a mesma base do Windows até hoje. Essa que é a verdade. E muita gente não se dá conta disso. Tanto é que nas fases de desenvolvimento de uma nova versão do Windows, nada mais é que o Windows atual em comercialização, com as melhorias que estão sendo propostas para uma nova versão. É assim. O projeto do Windows Longhorn foi assim, né? Ele nada mais era que o Windows XP com melhorias.
depois veio o projeto Windows Vista, que nada mais foi a mudança do projeto Longhorn para o nome oficial do novo Windows, aonde foram capados um monte de recursos e foram mantidos outros e foram implementados alguns outros. No fim das contas, chegou num resultado que foi o que vocês sabem, conhecem, chamado Windows Vista. Um sistema operacional com a mesma espinha dorsal do Windows XP, do Windows 2000, do Windows 98, melhorada, com um visual aeroglass diferenciado, a existência de uma barra lateral e uma série de outros recursos, mas não tudo aquilo que foi apresentado em versões prévias do projeto Longhorn. O visual foi lapidado e mudado. O botão iniciar deixou de ser um botão no formato daquele que vinha sendo apresentado nas fases de desenvolvimento do projeto Longhorn, virou um botão redondo. O Windows 7 nada mais foi que o Windows Vista melhorado. Como o Windows Vista, naquele momento, ele foi um Windows revolucionário, que chegou no momento impróprio para as máquinas, para o padrão de máquina mais comum que se tinha na época. O que acontece? A Microsoft lapidou melhor o Windows Vista, ela reformulou o Windows Vista e lançou o Windows 7. E de quebra, para não ficar parecendo que era mais do mesmo, ela mudou não só o nome do Windows, de Windows Vista para o Windows 7, como também ela melhorou o visual. Ela trouxe um visual mais translúcido, mais transparente. Ela já trouxe um conceito de barra de tarefas mais quadrado e maior, né, por padrão, com a possibilidade de reduzir o tamanho. E ela trouxe o menu iniciar do Windows 7, o menu iniciar que já vem implementado no Windows Vista, no Windows 7 melhorado, com um design mais lapidado, com recursos mais afinados. E como naquele momento que o Windows 7 foi lançado para o público final, o padrão de máquina já era outro por conta da evolução das coisas, que é natural, e o Windows Vista ele foi um sistema injustiçado, mas ele foi um sistema que proporcionou que as coisas evoluíssem. Porque quando o mercado viu que para rodar um novo Windows atualizado, né, você precisaria melhorar o hardware mínimo dos seus equipamentos, e quem dita isso, galera, não é o usuário comum, não é o usuário doméstico. Quem dita isso não sou eu, que uso computador em casa, mesmo que seja para trabalhar, aqui no meu local de trabalho. Eu estou trabalhando agora no meu empreendimento, que é meu canal, né? Mas não sou eu, nem a minha esposa, não somos nós que ditamos a tendência do mercado. É o mercado corporativo, são as instituições que têm parques de máquinas gigantes, que gastam muito dinheiro para fazer upgrade das máquinas, melhoria do seu parque de informática. Eles é que ditam as regras. E naquele momento, o Windows Vista foi injustiçado. Por quê? Porque as grandes empresas viram que ficaria muito caro naquele momento fazer investimento, e tinha empresa que tinha feito investimento há 1 ano, 2 anos atrás. E você pensar numa grande empresa, numa grande corporação que tem 300, 400, 500, 1000 máquinas, né? Que você tem aí um parque de informática gigante, 100 máquinas que seja, você tem que trocar tudo isso para ter um novo sistema operacional, é muito complicado e muito caro. Sendo que tem 2 anos que você trocou. Você para pensar, pô, tem 2 anos que eu troquei os computadores estão funcionando bem, meus sistemas estão rodando bem, por que eu vou trocar de computador de novo? É muito mais barato para as empresas trocar de sistema. Mas infelizmente o padrão de máquina comum naquele ano, naquele momento de 2007, do lançamento oficial do Windows Vista para o público, não era com a configuração adequada.
Porque o Windows XP você rodava ele com 256 MB de RAM. E tinha muito lugar. Pasmem, eu trabalhava em um laboratório de uma universidade cujo computador mais potente que tinha lá era um Pentium 3 era um Pentium 3 800 com 512 MB de memória, rodando o Windows XP. No final da minha permanência no laboratório, chegou um Pentium 4 2.0 com 1 GB de RAM. Era a máquina que foi mais potente, mas foi no fim da minha passagem por aquele laboratório, e eu não vivenciei muito esse período. Então eu vou dizer que no meu tempo, isso 2006, 2007, eu trabalhava com máquinas dos anos 90, rodando o Windows 2000. Rodava o Windows XP? Rodava, mas não rodaria o Windows Vista. Não teriam capacidade para rodar o Windows Vista. E na época eu cheguei a fazer um teste com uma sucata, que eu consertei lá, e o meu chefe me autorizou que eu fizesse um teste. Eu fiz. Eu testei um novo sistema. Eu fazia parte eu fazia parte do time de desenvolvimento do Windows Vista, dos betas públicos, onde pessoas comuns poderiam se inscrever, receber uma ISO com serial e tudo. Eu fiz parte disso. Então eu recebi e falei, vou testar aqui nesta máquina. E de fato, nem instalar instalou, porque não tinha 1 GB de RAM, que era o mínimo exigido. E já tinha limitação nessa época. Então, para vocês verem, eu tive que instalar no meu computador em casa, levar um HD para lá para fazer os testes. Ficou bonito? Ficou, mas ficou inutilizável. Então, e foi isso que aconteceu na verdade. Mas graças a ele, a coisa evoluiu. Porque as empresas, as corporações viram que para poder rodar um novo Windows, né, eles teriam que fazer upgrade nas máquinas. Então o Windows 7 acabou caindo mais no gosto do povo. Por quê? Porque o Windows 7, além de ser mais lapidado, eu estou falando isso porque a Microsoft ela faz isso, ela vai sempre evoluindo. A base do Windows é a mesma. Ai, Lucas, mas o Windows 8 é diferente, o Windows 8X. A base do Windows é a mesma. A única coisa que a Microsoft fez no Windows 8 e 8.1 foi trocar o menu iniciar. No Windows 8 ela tirou o botão, na versão final disponibilizada para o público, que ainda estava presente nas versões beta. Colocou o menu iniciar no estilo mais touchscreen, que estava começando a se popularizar na época. É a história do Vista. Essas coisas chegam em momentos que o padrão de equipamento não é compatível para rodar aquilo ali direito. Apesar que o Windows 8 ele vinha com uma performance, um consumo tão baixo, que com a utilização de um programa de terceiro, um Classic Shell da vida, você resolvia todos os problemas. E o Windows 8 era capaz de rodar igual ou melhor do que o Windows numa máquina com Windows 7. Então, o que não caiu no gosto popular né, no caso do Windows 8 foi o menu iniciar, metro. Só isso. O sistema tem gente que usa até hoje, porque o sistema é bem elaborado. A Microsoft só quis inovar. Quando ela lançou o Windows 10, o projeto Windows 10, a Microsoft disse: não vamos mais lançar um novo Windows, vamos lançar atualizações, grandes atualizações periódicas do Windows, pronto. E ficou-se com o entendimento de que o Windows 10 seria o último Windows. Se a Microsoft, ao invés de ter lançado o Windows 10, tivesse lançado apenas o Windows e fosse denominando ele por builds, Windows 1909, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2,
22H1. Se ela tivesse lançado o Windows 21H1, Windows 21H1, seria o equivalente a um novo Windows a cada ciclo que ela lançasse esse novo Windows. Foi esse o entendimento, foi isso que ela vem fazendo. Ocorre que em 2021 a Microsoft resolveu, num novo lançamento de uma nova atualização do Windows, trazer um Windows com um novo visual e um novo nome, que a princípio alguns ficaram falando, mas a Microsoft tinha dito que não ia lançar um novo Windows. Ela estava lançando um novo Windows a cada semestre. Ela lançava um novo Windows a cada semestre e ponto final. Aí ela lançou um novo Windows com um novo nome. A galera já ficou assim, nossa, mas ela está descumprindo o que ela falou. Galera, é assim que é o ciclo de desenvolvimento do Windows, né? Agora, o que é que matou no Windows 11? Não é aquele menu iniciar centralizado e ridículo, na minha opinião. São requisitos absurdos que não fazem o menor sentido. Não fazem o menor sentido. E eu vou explicar para vocês por que não faz o menor sentido. Porque vocês vão já comentar aí, mas tem vídeos que você fala sobre isso, que esse Windows não foi pensado para máquinas antigas. Novos Windows não são pensados para máquinas antigas. Para máquinas muito antigas. Nem o Windows 10, versões mais atualizadas, são pensadas para máquinas antigas. Muito antigas. Por isso que quem desenvolve essas famosas versões modificadas aí, chamadas de Lite, Ultrafast, NASA, não sei o que, quem desenvolve essas versões modificadas pegam builds muito antigas do Windows 10 para fazer essas versões modificadas. Podem observar. Por que eles pegam builds muito antigas do Windows 10? Porque quando elas foram lançadas, o padrão de máquina mais comum era outro. Então elas eram pensadas para aquele momento. E já não tinha a mesma quantidade de coisas que tem hoje, que uma versão atualizada do Windows 10 tem hoje. Então o que ela faz? O que acontece? Fica mais fácil deles customizarem e tornarem o Windows ultra rápido, ultra isso, ultra aquilo, para você que está buscando o máximo de performance possível, não se preocupando em recursos do Windows ou visual, etc. É por isso. É difícil você ver, e se você acha, você vai testar numa máquina mais antiga, ó, o computador que está aqui, não roda direito, fica tão ruim quanto o Windows 11 máquina mais antiga, que não tem capacidades para rodar esse tanto de recurso, né? Fica ruim também. Eu fiz o teste rodando Windows 10 no Pentium, no Intel Pentium Dual Core E5200 com 3 GB de RAM. O Windows 7 roda perfeito. Só não tem SSD a máquina, tá com placa de vídeo dedicada, tá com memória. O Windows 7 roda perfeito. O Windows 10 atualizado, 22H2, foi o último que saiu. E o Windows 11, né, 22H2, nenhum dos dois ficou bom nessa máquina. Você tem perda de performance considerável, mesmo tendo placa de vídeo dedicada. Aí você fala, mas o Windows 11 só roda com 4 GB de RAM, ele funciona melhor com o mínimo tendo 4 GB de RAM, no mínimo. Por quê? Porque ele consome muito, porque a Microsoft pegou o Windows 10, que ela já vinha lapidando de uma forma, né, já vinha introduzindo novos recursos, e reformulou visual, recursos, um monte de coisa que ela implementou no que ela chama de Windows 11. O que matou o Windows 11 foi os requisitos para que ele possa ser instalado, que de certa forma é até uma blindagem, que eu considero, se for parar para analisar na visão do desenvolvedor, eu considero até útil essa blindagem, esses requisitos, porque deveria impedir que cidadãos, espertalhões, produtores de conteúdo, ficassem ensinando métodos
para as pessoas instalarem esse novo sistema em PCs não compatíveis. Vocês estão vendo minha tela aí agora, então vou abrir aqui o gerenciador de tarefas para vocês. Esse computador aqui não é compatível. O SSD que está com o Windows 11 instalado estava numa máquina 100% compatível, com Security Boot, TPM, tudo que o sistema precisa. Um processador da linha Ryzen de 2020, com tudo que o sistema precisa, placa-mãe A320 e tal. Eu simplesmente peguei o SSD e coloquei nesta máquina aqui que vocês estão vendo agora no item desempenho, tá? Que é esse quad-core aqui, ó. É um Athlon X4, X3, X4, 455. Um processador antigo, com 8 GB de RAM DDR3 na maior frequência que é possível, tá? A memória tá aqui, ó. Ó, a memória aí, ó, disponível. Utilizando um SSD, né? Tá aqui, ó. Cadê o SSD? Aí tá considerando como HDD, mas cadê o SSD? Ele deveria estar considerando como SSD aqui, tá como HDD. E com a minha GPU, que eu estou utilizando agora para gravar vídeo, né? Um vídeo dedicado, tá? Uma RX 550, que não é a placa mais pica das galáxias, mas é uma placa de 4 GB, de DDR5 128 bits, que funcionou mais ou menos no Windows 11. Não da sua melhor forma, tá? Porque, como eu fiz uns vídeos anteriores aí, a AMD e o Windows 11 estão tendo problemas de relacionamento. Eles não estão se entendendo. Já não é de hoje. Tá cheio de produtor de conteúdo aí falando sobre isso. Não sou eu que estou dizendo, não. Eu apenas fui mais uma vítima dessa briga entre os dois, né? Tem vídeo aí no canal do que aconteceu recente. O Windows 11 está rodando aqui nesse computador que não tem compatibilidade nenhuma. É um computador de 2012, 13, tá rodando. Mas o desempenho é aquele ali que vocês estão vendo. Ah, mas você está gravando vídeo. Não interessa. No meu computador compatível, que eu dei para minha esposa, que é um Athlon 3000G da linha Ryzen já, um Ryzen de entrada, ele só tem 2 núcleos físicos e 4 núcleos lógicos. Ele funciona muito melhor do que esse aqui. E mesmo eu gravando vídeo, o consumo é muito menor. Eu vou botar um take aí agora, que eu gravei do celular, do consumo da máquina em idle, né, em ociosa, sem estar fazendo absolutamente nada. Sem navegador aberto, sem estar gravando vídeo, sem estar fazendo absolutamente nada. Vocês vão ver o tanto que o processador oscila. É natural. Isso é evolução do Windows. Então, por um lado, pensando bem, analisando com os olhos do desenvolvedor, né, até que essa imposição, esses requisitos era para ajudar. O problema é que não ajuda, porque sempre tem um espertalhão, sempre tem um produtor de conteúdo, sempre tem um cidadão que vai descobrir um jeito de burlar os requisitos do novo sistema para poder incentivar que pessoas instalem esse sistema em máquinas mais antigas, que não tem compatibilidade nenhuma. Só que aí, pessoal, você entra num dilema. Um dilema complicado, porque trocar de computador não é barato. Tá? Computador hoje não está barato, informática não está barato. Tá? E pegar equipamentos mais novos, compatíveis com esse novo Windows, é complicado. Para muita gente é complicado. E como é que fica agora sem o Windows 10? Se você não tiver a coragem de migrar para uma distribuição Linux, como o Linux Mint, por exemplo, vai permanecer no Windows 10. Desenvolvedores de softwares, como navegadores, Opera Software, Mozilla Foundation, né? Eles têm já um costume de não tirar suporte para sistemas que já estão sendo, digamos assim, aposentados pela Microsoft. Eles mantêm por muito mais tempo,
Tanto é que quem usa o Windows 8.1 hoje consegue navegar perfeitamente na internet. Quem usa o Windows 7, ó, a máquina que está aqui no chão, eu estou apontando o dedinho, né? Ela está usando o Windows 7, tem navegador, tem Firefox, navega perfeitamente, atualizado e recebe atualização. Porque essas desenvolvedores de software, elas sabem que tem muita gente que usa. E não tem por que eles tirarem compatibilidade agora. Obviamente, se você for utilizar o Windows XP, hoje em dia, dificilmente você vai achar um navegador bom para ele. Porque os mais conhecidos, esquece, não tem, estão muito desatualizados. Então você tem essas questões. Não se desenvolve praticamente mais nada para o Windows XP, beleza? Já são 20 anos daquele sistema. Normal, tranquilo. Mas ainda assim você consegue utilizar o Windows 7, você consegue utilizar o Windows 10. O Windows 10 ainda vai perdurar mais um tempo, porque é muita gente utilizando. E por conta dos requisitos que a Microsoft impôs no Windows 11, para você poder conseguir usar o Windows 11 da forma como ele foi pensado, você tem que trocar de máquina muitas vezes. E o mercado não vai fazer isso. O mercado não vai trocar de máquina meramente por capricho de ter um sistema operacional atualizado, que para que funcione bem, você muitas vezes precisa trocar a máquina inteira. Não vale a pena. Se o Windows 10 está rodando bem ali, está funcionando bem ali, não vale a pena você simplesmente trocar de máquina só para rodar um sistema mais atualizado. Por enquanto não. Então vocês não precisam ficar nesse frenesi de atualizar o Windows agora, porque esse Windows 11 não é um novo Windows, tal qual as pessoas vendem por aí. Esse Windows 11 é o seguinte: ele é uma nova versão do Windows, que tem alguns requisitos até físicos para poder estar rodando, tal qual teve o Windows Vista, tal qual teve o Windows 7, e assim vai continuar tendo, tal qual tem o Windows 10. O Windows 10 não instala em equipamento velho com menos de 1 GB de RAM, não. Ele não instala. Esses sistemas eles não instalam. Desde o Windows Vista, Vista 7, 8, 8.1, 10, 11, não instala em equipamento com menos de 1 GB de RAM. Já vem bloqueado. Tem como você fazer gambiarra para instalar? Tem. Você pode, sem fazer gambiarra, instalar no computador igual o Windows 10, que não tem problema de compatibilidade de hardware, porque até o Windows 7, o Windows Vista, o Windows 7, se você instalasse ele no AMD e fosse rodar ele no Intel, ele não funciona. Se você rodou no AMD, tem que botar no AMD. Se você instalou ele no Intel, tem que botar no Intel. Ele não funciona. Já o Windows 8, o Windows 10 e o Windows 11, se você instalou ele no AMD e for rodar ele no Intel, ele roda. Ele só vai reconfigurar o dispositivo. Se você roda ele no Ryzen e vai rodar ele num processador antigo da linha X3, X4 de 2012-13, ele roda sem problema nenhum. Só vai reconfigurar o dispositivo. Se eu instalei ele num Core i7 e fui rodar no Ryzen e comprei um Ryzen 9, placa-mãe, processador e memória, e coloquei naquele gabinete, ele vai rodar tanto o Windows 8 quanto o Windows 10 e o Windows 11. Ele vai só reconfigurar o hardware. Mas se eu pegar esse Windows e colocar e for instalar ele numa máquina com menos de 1 GB de RAM, ele não instala. Se eu tirar ele daqui e colocar numa máquina com 3 GB de RAM, ele vai rodar porque ele já está instalado. Se eu botar numa máquina com 512 MB, o Windows não vai rodar, mas com menos até hora. Agora, instalar são limitações que a Microsoft coloca no decorrer do tempo. E não se preocupem, o Windows 10 ainda vai perdurar por muito tempo. O Windows 11 não tem nada. O Windows 11, a única coisa que ele tem de diferente do Windows 10 é que aquilo que se havia pensado e planejado para o Windows 10, para uma grande atualização de sistema, de nome
o Windows 10 ou 22H2 ou 23H1, enfim, o que vinha sendo pensado por aquele ciclo que a Microsoft vinha adotando, tornou-se o Windows 11, que nada mais é que o Windows 10 com um novo visual, com um novo menu iniciar, com modificações, tá? Supressão de menus, adição de outros menus, mudanças no Windows Explorer, no explorador de arquivos, e tão somente isso. Tão somente isso. A exceção do TPM 2.0 e de linha de processadores, né? TPM 2.0 e de linha de processadores que sejam de uma geração compatível com o Windows 7, que a Microsoft entendeu como compatível, que é da 8ª geração para cima, processadores Intel e AMD, a exceção disso, os requisitos são os mesmos do Windows 10, os requisitos mínimos. Um processador de 1 GHz no mínimo e com 1 GB de RAM, no mínimo. O ideal mínimo para um bom funcionamento do Windows 10 e o Windows 11 é um computador com 4 GB de RAM, SSD e um processador acima de 1.5 GHz. Um dual core pelo menos. É o ideal mínimo. Mas nos requisitos da Microsoft, tanto para o Windows 10 quanto para o Windows 11, a exceção do Windows 11, dos requisitos físicos que eu já citei, a configuração é basicamente a mesma. Se você tiver um computador com um processador, um dual core de 1 GHz, se você 64 bits, se você tiver um HD com mais de 80 GB, se você tiver 1 GB de memória RAM, não importa se é DDR2, 3, 4, 5, não importa. Tá? Se você tiver isso, se colocar um HD e colocar uma unidade de armazenamento que já está com o Windows 11 instalado, ele vai rodar. Porque é os requisitos mínimos exigidos. A exceção dos físicos como TPM e Security Boot. Mas o Windows 10, ele não torna obrigatório o Security Boot. Tá? Você consegue fazer o pendrive dele em MBR tranquilo, até pelo próprio Microsoft Creation Tools do Windows 10, tranquilo. Mas ele recomenda que você utilize o Security Boot, que nada mais é que o UEFI, o modo de boot UEFI, que ao longo do tempo foi se tornando padrão nas máquinas, nos desktops e notebooks. Simples assim. Em máquinas mais antigas, como essa daqui, esse Athlon X3 aqui, não vem por padrão UEFI, mas eu posso habilitar na BIOS. Ele já tinha essa função disponível, então eu posso estar utilizando. É só habilitar. Só não tem o TPM, que você pode comprar um dispositivo externo e adicionar aqui ou na PCI ou na PCI Express, agora não me recordo, e utilizar. Aí você vai ter os requisitos, todos os requisitos para rodar Windows 11. Mas entendam que um Windows moderno, numa arquitetura antiga, que tem um TDP muito baixo, apesar de ser vou voltar de novo para o desktop aqui, né? Apesar de ser um 4 núcleos, né? Com 4 threads, e ter 3.30 GHz, é um processador antigo. É um equipamento que é de 2012, de 11 anos atrás. São 11 anos. Isso para tecnologia é muita coisa. Vocês estão entendendo? Então, pessoal, o que acontece? Fiquem tranquilos utilizando o Windows 10 de vocês. E não se preocupem que sempre vai existir um novo Windows. Não importa se a Microsoft continue adotando o mesmo nome ou se ela
põe um nome diferente. Mas vejam que no caso do Windows 11, nós já temos duas versões e vamos caminhar para a terceira versão dele, tá? Agora nós temos o Windows 11 22H2. Esses Moment 2 e Moment 3 aí são atualizações de segurança grandes. Mas hoje a gente tem dois Windows 11 já lançados. Você tem o 21H1, que foi o primeiro, e você tem o 21H2, desculpa, o 21H1 não foi o primeiro. Você tem o 21H2, que foi o primeiro, você tem o 22H1, que foi o segundo, e o 22H2, que foi o terceiro, e que é o terceiro. Então, antes desse aqui, você tem mais duas versões do Windows lançadas além dessa. Eu falei duas só, não são três, na verdade. Espero que o vídeo tenha sido minimamente útil. Curta, comente, compartilha. Valeu, falou e fui. Myself.